Bem, gente, o que vem a ser a cinemática? A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos sem preocupar-se com suas causas. As grandezas básicas usadas na cinemática são comprimento, tempo, velocidade e aceleração, sendo os dois primeiros respectivamente relacionados com as unidades metro, representado pela letra M, e segundo, a letra S do Sistema Internacional de Medidas. E os dois últimos com as unidades derivadas dessas, metro por segundo, ms, e metro por segundo elevado ao quadrado, também do Sistema Internacional de Medidas. É isto que é cinemática. E esse assunto cinemática, entre os conceitos de cinemática, nós temos aqui os conceitos de movimento e repouso. Movimento, repouso, trajetória. Isso depende muito do referencial adotado. Então, cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar o que causou esse movimento. E dentro da cinemática nós temos alguns pontos. O ponto material, trajetória e referencial. O que é ponto material? É quando você tem um corpo em uma trajetória e as dimensões do corpo são irrelevantes para o tamanho da trajetória. Imagine que você tem um carro e ele está vindo do Rio até São Paulo. E esse carro ele tem 4 metros, ele percorre uma trajetória de, vamos dizer, 600 quilômetros. Cada quilômetro tem 1000 metros. O que é que ele é na verdade? Se você for basear no percurso que ele irá percorrer, 600 quilômetros, ele apenas é um pontinho naquela trajetória. Seu tamanho é insignificante em relação à trajetória que ele está percorrendo, certo? Então nós podemos dizer que seu tamanho é irrelevante. Isso é ponto material. Agora observe um trem. Um trem ele tem 50 metros de comprimento e ele aí vai atravessar uma ponte de 100 metros. Será que ele pode ser considerado um ponto material no meio dessa trajetória? Não. Nesse caso, o tamanho do trem é bastante relevante com o fenômeno que está sendo estudado. Então aí nesse caso o ΔS realmente vai fazer diferença na trajetória. O que vem a ser a trajetória? A trajetória na verdade vai ser as posições sucessivas que este corpo vai ocupar nesta reta, né? Se eu tenho aqui prontamente, vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo aqui, e eu tenho uma reta, como eu falei aqui, o cidadão sai do ponto A, vamos dizer que ele saia do quilômetro 40, né? Aqui. E aí ele chega ao quilômetro 220. Então quer dizer, a cada momento do seu percurso, do seu deslocamento, esse corpo aqui, ele ocupou posições diferentes. Teve um momento que ele estava aqui no quilômetro 50, teve um momento que ele esteve no quilômetro 80, teve um momento que ele esteve no quilômetro 110. Então, na verdade, é isso que é trajetória. E o referencial? O referencial, nós podemos dizer, é quando nós delimitamos como ponto de referência. Nós fazemos assim. Isso aí nós podemos observar muito essa questão de referencial quando nós tratamos de movimento e repouso. Quer ver uma coisa? O que é repouso? O repouso é definido quando a posição de um corpo em relação a algum referencial não muda em um determinado intervalo de tempo, né? E o movimento é quando esse corpo muda em relação a algum referencial. Vamos imaginar vamos aí, um piloto, né? O piloto, ele prontamente, ele encontra-se aqui, né? Esse piloto, ele está aqui na sua aeronave. Esse piloto aqui feio, ele está aqui na sua aeronave, né? Pilotando o seu avião, certo?
Em relação ao copiloto, ó, imagine que o outro copiloto está aqui. Esse piloto aqui, ele está em repouso ou em movimento? Na verdade, em relação ao seu copiloto, ele está em repouso. Ou seja, a distância de um para o outro permanece a mesma. Agora, em relação aos passageiros, certo? Esse piloto está em repouso ou em movimento? E o copiloto em relação ao passageiro está em repouso ou está em movimento? Está em repouso. Agora vamos dizer em relação à cidade que ele partiu, ele está em repouso ou em movimento? Está em movimento. Em relação à cidade que ele irá chegar, ele está em repouso ou está em movimento? Ele está em movimento. Por esse motivo, tudo depende do referencial. Nós precisamos dizer assim, em relação ao quê? Em relação ao quê? Então, ele, em relação a ele, está em repouso. Em relação a ele, está em repouso. Mas em relação à cidade que ele partiu, está em movimento. Em relação à cidade que ele irá chegar, também está em movimento. Que a cada momento ele está se aproximando, a distância está mudando, e a cada momento ele está se afastando. Mas a distância dele para o copiloto é a mesma. E para os passageiros continua a mesma. Então, aqui dentro ele encontra-se em repouso. Agora vamos imaginar um ônibus. Um ônibus, ele está lá, o motorista pilotando, né? Esse ônibus do motorista em relação ao cobrador está em repouso e movimento? Repouso. Ao passageiro? Repouso. Agora, do ponto de vista em relação ao ponto de ônibus, está em movimento, porque ele vai estar aqui, parou aqui, pegou o passageiro e já caiu fora. Olha. Observe que ele vai se distanciando daquele ponto. A cada momento, olha, o diferencial, né? A movimentação dele, olha, tá, se ele estava, vamos dizer, a 10 metros do ponto, daqui a alguns segundos ele estará a 20, a 30, a 40 e vai se afastando. Daqui a pouco ele vai estar a 1 quilômetro de distância daquele ponto. Então, por esse motivo que depende do referencial adotado. Se você é passageiro e olha para o passageiro ao seu lado, ele está em repouso em relação a você. Agora vamos imaginar dois ônibus, os dois encontram-se a 60 km. Em relação ao outro ônibus, ele está em repouso ou está em movimento? Ele está em repouso. Os dois estão emparelhados, né? Encontra-se um em relação ao outro, está em repouso, permanece, olha, na mesma distância, na mesma velocidade, no mesmo percurso, né? Eles permanecem intactos, um olhando para o outro praticamente, né? Se eles encontram-se na mesma velocidade, certo? Então, na verdade, é isso que é repouso ou também movimento, quando nós trabalhamos com repouso ou com movimento. Agora vamos ver aqui, ó, Roberta, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, João, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Eles estão certos ou eles estão errados? Então, aquilo aí depende muito do ponto de vista. No caso aqui, a passageira sentada na poltrona de um ônibus, que ela afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move e está em repouso, ela está certa. Nós já estudamos, acabamos de falar sobre isso. E o outro cidadão que ele está à margem da rodovia e ao olhar para o ônibus, quando esse ônibus passa por ele, ele afirma que o referido passageiro está em movimento, também ele está certo. Porque aí vai chegar um tempo que ele vai olhar para o ônibus vai sumir dele. Mas aquela passageira que está dentro do ônibus, né, e que está sentado próximo da outra passageira, o ônibus vai sumir? Não. Enquanto ela estiver dentro do ônibus, para onde o ônibus for, ela estará dentro do ônibus. Então percebeu que por esse motivo que nós falamos muito, depende muito do referencial. Então, de acordo com os conceitos de movimento, de repouso e de movimento, nós devemos interpretar as afirmações, né? Então nós podemos observar